Olá, está no ar o Jornal da Câmara. E hoje vamos falar sobre a novidade da Defensoria Pública Gaúcha, que é a Câmara de Conciliação Criminal. E para detalhar o serviço, está conosco o coordenador dos trabalhos, o defensor público Sérgio Nodari Monteiro. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Câmara. Olá, Kiane. Olá aos telespectadores da TV Câmara, ao público. Obrigado pela oportunidade, é uma satisfação estar aqui com vocês para falar desse projeto da Defensoria Pública, essa nossa iniciativa que nós estamos promovendo agora no mês de maio, que é o mês da Defensoria Pública, né, com uma série de atividades e projetos da Defensoria Pública aí dedicados à população. Que ótimo, o prazer é nosso. E para começar, vamos explicar se esse serviço já começou, quando é que ele vai iniciar, e se o senhor puder também detalhar para a gente quais crimes se enquadram, como funcionará essa Câmara de Conciliação Criminal da Defensoria. Certo. Kiane, a Câmara de Conciliação Criminal é um serviço que busca tratar adequadamente conflito entre as pessoas, né? Esses conflitos eles podem resultar podem ser originados de uma série de questões, inclusive algumas delas, né, que vão se transformar em acusações criminais. Nem todas, mas boa parte delas vão se transformar em acusações criminais, né? Desde o começo do inquérito até uma sentença, os casos eles têm uma tramitação, né? Desde o começo em que o fato chega até a polícia, até o momento da sentença, todos esses fatos eles têm um trâmite que eu vou chamar aqui para poder explicar para vocês de um trâmite formal, o trâmite do sistema de justiça tradicional. Alguns desses fatos são tratados com o que a gente chama de ação penal pública, né? O procedimento deles no sistema de justiça, ele é obrigatório. Assim que a polícia toma conhecimento deles, é obrigatório que eles tramitem pelo sistema de justiça, né, inquérito, denúncia, instrução, sentença. É o que a gente chama, então, da ação penal pública incondicionada, né? Não tem, a partir do momento que a vítima registra, a vítima perde o controle, né, da apuração e tramitação dessa questão criminal. Existem outros fatos que são de ação penal pública, né, são denunciados pelo Ministério Público, mas que eles ainda assim têm um certo controle da vítima numa etapa inicial. A vítima tem a possibilidade de controlar, né, o ingresso desse fato no sistema de justiça através da representação. E existem outras questões que dependem exclusivamente da vítima. A vítima deve contratar um advogado ou solicitar o serviço da Defensoria Pública para que o fato possa tramitar regularmente no sistema formal, né, no sistema de justiça tradicional. O que a Câmara pretende fazer neste primeiro momento? A Câmara pretende, mediante técnicas próprias de mediação, de justiça restaurativa, a Câmara pretende tratar, mediar, pacificar esses fatos que começam mediante uma iniciativa controlada da vítima. Em geral, esses fatos são fatos, eu não posso chamar de leves, porque nenhum fato hoje definido como crime é leve, principalmente para quem sofreu, né? Mas são fatos que se chama de infrações de menor potencial ofensivo, né? Elas ainda ficam sob poder do ofendido, né? A tramitação dela dentro do sistema regular de justiça. Então, tendo a notícia, né, seja pelo próprio ofendido, seja por outros defensores públicos, sejam por órgãos da administração pública e até por um órgão privado, o próprio ofendido que chegue na Defensoria Pública com aquela notícia daquele fato que pode se transformar num conflito criminal, numa acusação criminal, a Defensoria Pública vai procurar tratar esse fato, né, mediante
técnicas, a Câmara vai procurar tratar esse fato mediante técnicas próprias de conciliação, de mediação, para que se possa evitar a ação penal, né, e se chegar a um entendimento mais duradouro, um entendimento mais pacífico, né, um consenso construído pelas próprias partes envolvidas no conflito, que é o ofendido e o ofensor. Perfeito. Esse trabalho, inclusive, já acontece em outros âmbitos da justiça, né, que não o criminal. O senhor poderia esclarecer para o nosso telespectador, de repente, alguns exemplos de crimes que se enquadram nesse novo serviço da Defensoria? É uma série muito grande de crimes. Nós temos o crime de lesão corporal dolosa, lesão corporal culposa, nós temos os delitos de injúria, de difamação, calúnia, enfim, todos aqueles delitos, tá, cuja pena não ultrapasse os 2 anos, tá, todos esses delitos eles podem ser tratados pela Câmara como uma alternativa ao sistema de justiça formal, inclusive os casos de injúria racial, né? Não o racismo propriamente dito, mas os casos de injúria racial. São casos que podem ser tratados no âmbito dos crimes de ameaça, né? Às vezes, um crime de ameaça, por ser tratado diante do juizado especial criminal, que vulgarmente é conhecido como juizado de pequenas causas criminais, uma ameaça, ela esconde uma série de questões prévias que podem vir de anos, né? Então, quando chega no sistema tradicional de justiça, numa audiência, um crime de ameaça, poxa vida, já passou por muitas coisas antes, até que ele desponte lá, a ponta do iceberg é o que aparece para o sistema tradicional de justiça numa audiência do juizado especial. Então, esses crimes que, em tese, são chamados de infrações de menor potencial ofensivo, na verdade, eles escondem uma série de perturbações emocionais prévias, né, de descontroles de relações continuadas, de família, de vizinhança, de trabalho, né? Então, o que aparece é a ponta do iceberg e isso vai ser tratado pela mediação e pela justiça restaurativa que nós vamos procurar desenvolver na Câmara. Eu lembro que a Câmara ainda não está em funcionamento, né? Nós estamos em fase de estruturação com os nossos conveniados, parceiros, mediadores, né, pacificadores qualificados para tratar desses conflitos, mas acredito que em torno de 30 dias aí nós vamos estar operando plenamente. E esse trabalho, a partir do momento que chega, tanto do próprio ofendido, como o senhor mencionou, né, da vítima, no caso, até o final do processo, como que a Câmara vai atuar? Ela vai ouvir separadamente as partes, ela vai ouvir em conjunto? E mais importante, eu gostaria que o senhor esclarecesse se prossegue paralelamente todo o sistema de justiça, como o senhor mencionou, com sentença, com a pena, ou se ele pode ser impeditivo, se a pessoa pode escolher o trabalho de conciliação ou o restante do curso normal da justiça. Como vai funcionar? Tá, vamos lá. Vou procurar te dar uma explicação um pouco mais completa, assim, do que acontece no sistema tradicional de justiça. Nós, defensores públicos e outros operadores do direito, como advogados, juízes, promotores, nós somos treinados para viver num ambiente adversarial, né? Aquela coisa bem formal do sistema tradicional de justiça, acusação pronta, exame pela defesa, são colocados em lados opostos, né? Em um ambiente que é uma sala de audiências, um tribunal do júri, frente a frente, com o juiz, o terceiro, né, ali imparcial, ouvindo e as partes tentando convencê-lo, né, a se decidir para um lado ou para o outro, acatar seus argumentos e suas posições. No sistema de conciliação e mediação que a Câmara vai estimular, o conflito vai chegar primeiro para
a análise de um mediador. O mediador, ele é uma pessoa treinada para identificar as necessidades da vítima e do ofensor, as causas que determinaram aquele fato que ligou a vítima ao ofensor, e vai procurar estabelecer um contato primeiro separado entre ambos, até para avaliar, né, se ofensor e ofendido tomaram uma decisão voluntária qualificada, isso é, com base em reflexão, numa correta reflexão, de que eles vão se submeter livremente, sem qualquer constrangimento, à mediação, ao sistema da Câmara de Conciliação Criminal. Então, esses são primeiros encontros separados, preparatórios, né, que vão definir: será que esses dois sujeitos que estão chegando aqui estão mesmo com vontade, uma vontade qualificada, uma vontade refletida de participar desse processo de autocomposição que, ao final, vai se buscar que eles mesmos sejam senhores da decisão que vai ser tomada para apaziguar aquele conflito. Então, isso tudo é feito num momento separado, através de uma pessoa treinada, qualificada como um mediador. Claro que existem advogados, juízes que têm algum treinamento em técnicas de mediação, né? Mas isso, em geral, não é o comum, né? Os mediadores, eles são pessoas formadas com essas ferramentas de poder identificar realmente o conflito, poder muitas vezes ressignificar discursos para que as partes cheguem a pelo menos questões comuns, mas de um modo mais facilitado pelo mediador, né? Então ele vai fazer isso, até pode chegar um momento em que o próprio mediador sinta, né, que as partes estão preparadas para esse encontro, e ele prepara o encontro entre vítima e ofensor, em que, na verdade, a vítima vai colocar frente a frente para o defensor, vai expor a ele, vai enunciar a ele tudo aquilo que o fato causou a ela, né? Todas as experiências que ela teve, o abalo que ela teve, os gastos materiais, tratamentos psicológicos, enfim, tudo aquilo que causou a ela. Vai explicar como era a vida dela antes, como ela chegou até aquele momento em que ela recebeu a ofensa criminal, vai conseguir colocar frente a frente para o ofensor. E o ofensor vai ter a chance também de dizer à vítima também como foi a vida dele, o que aconteceu antes, o que o levou a praticar aquele fato. Questões pessoais, pressões de qualquer ordem, pressões de ordem econômica, pressões de ordem emocional, até a criação, a cultura onde ele estava inserido, o meio onde ele cresceu, vai poder explicar isso para a vítima, né? Tudo isso para, se não se conseguir a completa, digamos assim, satisfação da vítima, pelo menos uma melhor compreensão de como aquele fato resultou, como aquele fato chegou até ela. Que ela sai um pouco mais satisfeita e um pouco mais segura do processo, porque ela vai conhecer como aquele fato chegou, como aquele fato se construiu até chegar na ofensa a ela. Bom, a partir disso, o mediador vai procurar facilitar, né, usando também técnicas próprias, facilitar que a vítima e o ofensor construam um acordo, né, um acordo que seja satisfatório para ela, que repare ela materialmente e emocionalmente, né? Muitas vezes pode se constituir de um pedido de desculpas, né? No caso de uma ofensa, né? Uma ofensa que não restou em um dano material indenizável. Um pedido de desculpas pode ser também material ou simbólico, né? E eles mesmos vão ser estimulados a construir esse acordo para pacificar essa relação. Feito esse acordo, né, esse acordo é encaminhado ao judiciário,
né, porque a vítima não está representando ou está retirando aquela representação que ela fez inicialmente, que colocava o caso dela dentro do sistema de justiça, né? Então ela está retirando, ou então a própria vítima, quando aqueles casos que ela precisa contratar um advogado, ela simplesmente não move a ação criminal contra o ofensor. E com isso nós encaminhamos aquele acordo para o judiciário, para homologação, até para que, caso haja um descumprimento por qualquer parte, se possa executar, cobrar efetivamente aquele acordo que as partes chegaram, né? E então, respondendo a tua pergunta, é um impeditivo, pode, nesses casos em que o controle da tramitação dentro do sistema formal de justiça está à disposição da vítima, é um impeditivo, né? É um impeditivo, o sistema de mediação, o sistema da Câmara, é um impeditivo para tramitação do processo até a sentença. Essas técnicas de mediação e justiça restaurativa, elas podem também ser utilizadas como meios complementares ao processo criminal, né? Ao sistema tradicional de justiça formal. Isso pode acontecer em todos os casos, mas particularmente pode acontecer nos casos em que a ação penal é pública incondicionada, ou seja, a partir do momento que a vítima noticia o fato, noticia o crime, ela perde o controle da tramitação, né, do seu caso perante o sistema de justiça ortodoxo. Então, como atividade complementar, a conciliação da Câmara Criminal vai buscar também uma maior satisfação da vítima, uma menor inconformidade da vítima, porque se sabe aí por críticas de observadores do sistema de justiça que muitas vezes o resultado, né, mesmo punitivo do sistema tradicional de justiça, não contempla muitos interesses da vítima. Para se ter uma ideia, o processo criminal não permite que vítima e o seu ofensor troquem uma palavra entre eles durante o processo, né? Então, nenhum deles tem oportunidade de dizer como se chegou até ali. Simplesmente o conflito que corre entre ambos, vou citar um caso, o caso de um crime de furto, que pode acontecer numa relação de trabalho, dentro de uma relação de trabalho, né? Alguém furta os pertences do colega, né? Vítima e ofensor não conseguem se conversar a respeito disso. Então, como uma atividade complementar que vai buscar os mesmos objetivos de melhor pacificação, construída através do protagonismo das partes envolvidas, um acordo que seja, se não o ideal, o plenamente satisfatório, que se sabe que isso é inatingível, né, seja mais conformador, mais satisfatório, tanto para a vítima como para o ofensor. A vítima vai poder ouvir do ofensor o que levou ela até aquele furto dentro do local de trabalho, e o ofensor vai poder ouvir da vítima o que aquilo causou, a insegurança que isso causou. Tudo isso para que se possa chegar a um resultado até mesmo mais seguro para o próprio ofendido. E, coordenador, o senhor fala muito, né, usa muitos termos que são muito do ambiente criminal e judiciário, que é ofensor e ofendido. Mas se o senhor puder só detalhar, eles não se resumem a casos de calúnia, injúria. Em todos os casos, o denunciado é chamado de ofensor, isso? Isso. O denunciado, o réu, nós estamos chamando de ofensor, né? E o ofendido no caso, é a vítima, né? É a vítima, é a pessoa prejudicada. Dentro da conciliação criminal, nós procuramos usar esses termos, né? A pessoa que foi prejudicada pelo fato, pela ofensa, né? Porque as mediações, o processo de mediação, ele busca ele não tem o foco no passado, na perseguição da culpa. Ele busca olhar para o futuro. Qual vai ser, quem está prejudicado e quem é o responsável por reparar essa situação.
O sistema de justiça tradicional procura se ocupar muito da perseguição da culpa e depois estabelecida a culpa, qual vai ser a retribuição, né? Vão identificar qual foi a dor da vítima, o que aconteceu. Bom, estabelecida a dor, quem é o culpado, nós vamos aplicar a pena, o castigo, ou seja, vamos devolver a dor também em forma de dor, em forma de uma punição. O sistema da mediação, que vai ser desenvolvido na Câmara de Conciliação, vai procurar identificar quem é o prejudicado com o fato, qual é o dano, quem é o responsável por reparar esse dano, e vai procurar estimular o consenso. Coordenador, você já tem em números assim, uma expectativa de atendimento mensal e anual, e vocês prevêem que isso possa desafogar o sistema judiciário, tanto nos casos por não haver a representação, o prosseguimento, como o senhor chamou na justiça tradicional, mas também com a reincidiva, né, para que esses casos não voltem a ocorrer? Em relação a isso, eu não tenho ainda uma expectativa de números, né? O que eu posso te dizer é que todos esses movimentos de mediação no âmbito da justiça penal, do sistema criminal, eles vêm sendo desenvolvidos por uma série de órgãos, uma série de instituições, né? Eu posso citar como exemplo aí o próprio programa Mediar da Polícia Civil, que já trabalha pelo menos há 8 anos nesse tipo de conflito, e tem resultados muito satisfatórios, né, para prevenir a reincidência, né? Existem órgãos do próprio Poder Judiciário espalhados aí em todas as comarcas que também procuram tratar o conflito dessa forma, né? Procuram um apaziguamento mais imediato, mais rápido, mais próximo das partes, sem que elas estejam inseridas nesse sistema adversarial, que consome muitos recursos, entre dias, pautas de audiência. Então, e também esse sistema de conciliação ele é desenvolvido por instituições, universidades. Quanto mais for difundido esse sistema de conciliação, menos casos vão chegar ao Poder Judiciário, ao juizado especial, né? Ao juizado especial, que somente consegue tratar o fato, né, como uma das vertentes da sua atuação, né? Porque o sistema de justiça criminal, dentro de uma organização do juiz, né, digamos numa comarca aí de médio porte, ele consegue dedicar, por exemplo, 4 dias da semana para atender os casos graves, audiências, estipulação de prazos e tal, e 1 dia, no máximo 2, para as ocorrências do juizado especial. Então, quanto mais órgãos de pacificação próxima das partes nós tivermos para evitar que o conflito tramite dentro do sistema de justiça tradicional, melhor, porque os resultados apontam que realmente há uma diminuição da reincidência. O conflito ele tem uma solução mais duradoura e mais satisfatória para as partes, né? Porque as partes chegaram ao consenso, não foi um terceiro imparcial que está lá para desempenhar uma função, né, que tem um pouco tempo para conhecer a realidade das partes, a realidade da vítima, a realidade do ofensor, vai poder decidir. Esse terceiro tem um curto espaço de tempo, que é o tempo do processo, para conhecer todo o caso, e vai aplicar uma solução que vai ser, digamos assim, atravessada para as partes. Porque é o normal, ele precisa aplicar aquela solução que a lei determinou. Mas dentro do sistema consensual, a solução que se busca é a construída. É aquela que as partes tenham vontade e protagonismo na construção do seu acordo.
Então, vamos nos encaminhando para o final do Jornal da Câmara. O senhor pode deixar brevemente um contato à população que se interessou tanto pelos serviços da Câmara de Conciliação Criminal, quanto pelos demais serviços da Defensoria Pública, que quer contatar esse importante órgão, né, do nosso Estado, como que ela deve proceder? Onde que ela encontra a Defensoria Pública? Então, vamos lá. Os serviços da Câmara de Conciliação Criminal, eles vão ser desenvolvidos, vão ser inicializados, né, vão ser acessados primeiramente pelo telefone 51 3210 9300 ou pelo e-mail acordopenal@defensoria.rs.def.br. A Câmara de Conciliação Criminal vai funcionar presencialmente na Rua Siqueira Campos, número 731, né, fica ali próximo da Casa de Cultura Mário Quintana, próximo do Mercado Público, mas nesse primeiro momento o acesso inicial tem que ser feito através de telefone e através do e-mail, em função aí de algumas restrições dadas pela pandemia. Mas acessado por esses meios, o caso vai ser atendido pelos nossos colaboradores. Os demais serviços da Defensoria Pública, eles podem ser acessados através do Alô Defensoria, que é o telefone que consta do nosso site, agora não tenho ele de cabeça, mas é o telefone que consta do nosso site, www.defensoria.rs.def.br. Perfeito. Então, muito obrigada ao defensor público Sérgio Nodari Monteiro, que é o coordenador dessa nova Câmara de Conciliação Criminal da Defensoria Pública. E o Jornal da Câmara fica por aqui. Muito obrigada também a você, telespectador, pela sua audiência. Mais informações sobre o Legislativo da Capital você confere nas nossas redes sociais e também no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Até a próxima edição.